Adonai. Shalom Adonai. Antes de iniciar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também eu peço para você deixar seu like, porque quando você deixa o like, o vídeo vai ser impulsionado pelo YouTube, porque o YouTube entende que você gostou do vídeo. Nós começamos com essa imagem, né? A imagem do mapa da Terra na Lua, porque o Criador, ele fez Sol, Lua e Estrela para sinais. Então, quando você interpreta os sinais que estão no firmamento, você consegue compreender o que está acontecendo na Terra. E quando terminar esse vídeo, você não terá dúvida que o Pai realmente deixou a Lua como fiel testemunha para mostrar tudo o que vai acontecer no futuro. Se caso você não assistiu o vídeo passado, vá e assista, porque esse vídeo é continuação do vídeo passado. E se você também não está inscrito no canal da comunidade fechada de lives do canal Yeshua, vá lá e se inscreva. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vamos iniciar agora uma série de 12 lives de quarta a domingo. Toda quarta e todo domingo terá live lá na comunidade fechada. Serão 12 lives e fora as lives que estão lá. São lives de mais de 1 hora. Tem muita live lá. Faça a sua inscrição e você vai gostar muito. Então vamos iniciar o vídeo. Então vamos iniciar. Eu vou explanar aqui a coluna da Terra e você vai conseguir ter um entendimento que as escrituras, ela também está acontecendo sobre a coluna da Terra, mas a coluna da Terra verdadeira, né? As linhas verdadeiras de Capricórnio e Câncer. Quando você tem aqui nos mapas planisférios, eles colocam a linha de Capricórnio e colocam a linha de Câncer sobre os seus mapas. Mas essas linhas ainda não chegaram, porque você começou. Deixa eu pegar outra imagem aqui, ó. Aqui é a terceira Terra e aqui é Terras Além Domo e aqui é o mapa da Terra na Lua. Quando você iniciou aqui, você iniciou na Era de Touro, depois você teve a Era de Áries, depois você teve a Era de Peixe, que ela acabou no dia 23 de setembro de 2017, e depois você está tendo uma transição de 21 anos que você está indo para a Era de Aquário. Então, você está indo para Aquário, você nem chegou em Capricórnio nem em Câncer. Tanto é que a linha de Capricórnio, a Era de Capricórnio, ela vai iniciar depois da Era de Aquário. Só que como a gente sabe que Aquário e Leão é onde acontecem os cataclismas, então o que a Era de Aquário vai fazer? Ela vai deslocar a Terra para o centro verdadeiro. Então, aqui você tem o centro, o Polo Norte é o centro da terceira Terra. Quando chegar na Era de Aquário, ela vai deslocar o firmamento para o centro verdadeiro. Isso está ocorrendo, que são os 4 anjos que estão levando o firmamento para o centro verdadeiro. Aonde que está isso nas escrituras? Isso está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então você tem que compreender que como é no céu, é na terra. Então 1/3 da terra não terá mais a lua do sol, porque o firmamento será deslocado para o centro verdadeiro. Eu vou explicar agora Apocalipse 8, versículo 12, para você ter compreensão do que está acontecendo. Você tem os 4 anjos que seguram o firmamento e aqui você tem a Polaris. Por isso que você está tendo a Polaris se movendo para o norte, porque a Polaris está buscando o centro verdadeiro. E todas as estrelas giram em torno da Polaris. Então esses 4 anjos já estão movendo o firmamento lentamente, que iniciou lá em 2012, né? Quando o Criador, aquele sinal que ele empurra o firmamento com o dedo, porque os 4 anjos não têm força para deslocar o domo elétrico, porque ele estava, bem dizer, dentro do domo de gelo, por estar muito tempo. Então o Criador vai lá, dá um empurrãozinho. Foi isso que os incas e os maias quiseram mostrar. Eles não quiseram falar que lá era o final do mundo, igual foi vendido para a humanidade. Foi falado isso para você, porque aí você esperava, não aconteceu nada, você acha que nunca vai acontecer, mas você já está
em uma plena consumação de era. Então mas ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. O dia do arrebatamento e o dia do Senhor, somente o Pai sabe. Para quem crê no arrebatamento, ele é uma analogia do casamento judaico. Então, somente o pai da noiva que sabe, nem o filho, nem os anjos, nem ninguém, nem em cima da terra e nem debaixo da terra, sabe o dia. Somente o nosso Pai. Então, não tem dia e data para fim de mundo, porque as Escrituras falam isso. Então, aqui você tem os 4 anjos levando o firmamento. Então, quando é colocado a linha de Capricórnio e a linha de Câncer sobre os nossos mapas, ele tira o entendimento de você do firmamento, filho. Eu não sei por que um professor de geografia não questiona isso. Porque nós não chegamos nas linhas de Capricórnio, na era de Capricórnio e de Câncer, né? Câncer é oposto a Capricórnio. Capricórnio vem depois de Aquário. Então, é um erro brutal e ninguém fala nada. E era para ser questionado para os professores. Por que os professores não questionam isso? Eles não questionam porque eles não têm conhecimento de astronomia. E a partir do momento que você não tem conhecimento de astronomia, você aceita o que é mostrado e isso aqui está errado, tá? E você vai entender agora no mapa da Terra na Lua. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, você não tem... Aqui eles mostram para você que a linha de Câncer é essa e a linha de Capricórnio. Não é isso que eles estão te mostrando? Ó, Câncer e Capricórnio. Isso está errado. Aqui é linha de Aquário e aqui é linha de Leão, né? Porque Leão é o oposto de Aquário. É assim que seria o certo quando nós passássemos essa transição de 21 anos. E aí o que vai acontecer? Quando você chegar na linha de Aquário, na era de Aquário, Aquário é catraca e é onde acontecem os cataclismos. Ele vai empurrar o firmamento para o centro verdadeiro. Então a linha de Câncer verdadeira é essa e a de Capricórnio é essa. É a que vem do centro verdadeiro. Então eles colocam assim para você porque eles sabem. Só que a linha de Câncer e a linha de Capricórnio, elas não estão em latitude, as áreas seguras. Elas estão em longitude. Vou te mostrar. Elas estão assim, ó, em longitude. Eu vou te mostrar. Elas estão em longitude e não em latitude. Só que tem um porém. A linha de Câncer, tá vendo? A linha de Câncer, ela não está em latitude. Ela vai estar em longitude, ó. Tá vendo? Ela está em longitude. A única que se manteve, pelo menos no Brasil, né? Ó, no Brasil. No Brasil, eles colocaram no mapa, só para você entender, área segura, eles colocaram em latitude. A linha de Capricórnio, ela se mantém em latitude no Brasil. Por quê? Ó? Porque ela vem lá de cima, ó, ela vem aqui, ó, do centro maior, e ela vai passar no Brasil deixa eu ver o nome aqui, em latitude. No Brasil se mantém em latitude, tá vendo? Ó? No Brasil se mantém. Tanto é que a linha de Capricórnio, ela passa lá no anel viário em São Paulo, né? Tem até a placa lá. Aqui está passando a linha de Capricórnio. Então, realmente, aqui está passando a marcação da forma que está nesse mapa planisfério. Mas a linha de Câncer, lá do hemisfério norte, ela não está passando em latitude, e sim em longitude, tá vendo? Por isso que você pega o continente africano, aqui você tem o deserto do Saara, e você vê um lugar que é pobre, se mantém muito pobre. Por quê? Para não ter aumento de população nessa área, porque eles sabem que são as colunas da Terra. Tanto é que você pega aqui o litoral do continente africano, é um litoral lindo, né? E não é desenvolvido para turismo. É pobre, assim, é um lugar muito pobre, porque eles não têm interesse, porque aqui será as terras futuras, e eu vou te mostrar o investimento que está sendo feito nessas linhas que são as colunas da Terra, tá? A linha de Câncer e a linha de Capricórnio, elas são a coluna da Terra. Aqui, ó, eles colocam errado para você, tá? O certo seria Aquário e Leão, né? Tá indo para isso depois da transição. Mas como essas duas constelações são aonde o relógio fazem os cataclismas, então a gente sabe que vai empurrar para Capricórnio. Por isso que lá na segunda Terra, a antiga serpente, ela deu o giro. Por que ela deu o giro? Ela pulou a linha de Capricórnio, a era de Capricórnio. E por que ela pulou a era de Capricórnio? Porque a era de Capricórnio, ela coloca Polaris no centro e abre a porta do céu. Então a antiga serpente não queria que o Criador viesse aqui na Terra. Entendeu? Porque ela deu o giro do firmamento lá na segunda Terra?
E isso também é mostrado no acordo espiritual, naquele filme O Cavaleiro da Lua. Lá naquele filme, inclusive eu acho que está na Disney, você vai ver que ele gira o firmamento, o Cavaleiro da Lua. Lá na Disney tem aqueles canal pago. Lá eles vão te mostrar o Cavaleiro da Lua girando o firmamento. Por que o Cavaleiro da Lua? Porque a Lua mostra o que vai acontecer, filho. Aí você tem a imagem, ó. Ele é um personagem da Marvel, é o Cavaleiro da Lua. E se você reparar, você tem aí no nome dele o símbolo, repara aí, ó, a Lua U. Está fazendo uma referência do sinal que está ocorrendo hoje no céu. Hoje no céu você não tem a Lua U? Vou mostrar a Lua U aqui para você ver. Então hoje, ó, você vê a Lua U também, mostrando que 1/3 da Terra vai para a escuridão. Vai ser o cumprimento de Apocalipse 8, versículo 12, quando isso acontecer. Então, Sol, Lua e Estrela foram feitos para sinais, só que as pessoas não compreendem a linguagem do Criador. E vem ser essa imagem, ó, tá vendo? A Lua U está mostrando quem vai ficar no escuro quando o firmamento for deslocado para o centro verdadeiro. Tudo é mostrado, filho, só que as pessoas não conseguem interpretar os sinais do firmamento que são mostrados pelo Criador. A linguagem do Criador para conversar com você é através de sinais do firmamento. O Evangelho das Estrelas, filho. Lá em Gênesis, Sol, Lua e Estrela foram feitos para sinais, para você compreender a estação que você está, para você buscar arrependimento, santidade e crer no sacrifício do Messias e confessar ele como seu único Salvador através dos seus lábios. Voltando agora no acordo espiritual, ó, nesse personagem da Marvel, você vê a Lua U atrás dele, tá vendo? Mostrando esse deslocamento de terra que vai haver em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, e você vê ele nas duas mãos segurando a Lua U, fazendo uma referência à antiga serpente, né, filho? É claro que você vê os 2 chifres. E depois você vê, ó, eles colocaram, mostrando a face do rosto dele e a outra face em escuro, mostrando que era a Lua. Então eles também estão te mostrando esse deslocamento de terra que a Lua U está te mostrando no céu, filho. O Pai mostra tudo. O Pai está revelando o que vai acontecer através da Lua, do Sol e das estrelas. Foram feitos para sinais. Se você também reparar nessa imagem, você vai ver que um olho dele, eles colocaram simbolizando a lua. Você vê a escuridão, né? Você pode ver a escuridão da face dele. E essa escuridão está sendo representada lá no cabelo dele. Ó, se você reparar, 1/3 do cabelo dele está em formato de lua. E tem até a Lua U mais escura, ó, mostrando que a Lua U está mostrando que 1/3 da Terra vai para a escuridão. E olha para você ver que interessante. As pirâmides que foram construídas pelos Atlantes e não pelos egípcios, quem construiu as pirâmides foi o povo Atlantes. Então, foi a Atlântida. Então, o que eles fizeram? Eles deixaram a pirâmide alinhado com a constelação de Leão e com a constelação de Aquário. Você ainda não chegou na constelação de Aquário, mas o alinhamento delas estão nessas duas constelações. Porque quando determinadas estrelas da constelação de Aquário e da constelação de Leão se alinharem com a pirâmide, eles sabem que está próximo de acontecer o cataclisma, que bem dizer é o relógio do fim do mundo que a classe dominante mostra para você. Aquele relógio está mostrando tanto o movimento da Polaris indo para o centro e também mostrando que falta 9 graus para certas estrelas da constelação de Aquário e Leão se alinhar com a pirâmide. E aí eles têm uma previsão de tempo de quando ocorre o cataclisma. E isso a gente já consegue fazer através de mapas astronômicos antigos, que eu vou mostrar em lives lá no canal da comunidade fechada do canal Yeshua de Live. Então, vamos continuar. Então, o que Apocalipse 8, versículo 12 está falando? Está falando que quando o firmamento chegar na era de Aquário, ele vai fazer o deslocamento do firmamento, que são os 4 anjos, que vão mover o firmamento para o centro verdadeiro. Então, eles vão mover para a linha de Câncer e para a linha de Capricórnio, que representa a era de Capricórnio no firmamento. Mas como é no céu, é na Terra. E na Terra, aqui são coluna, tá? Aqui é a coluna da Terra. Então, ó, aqui é a coluna de Câncer, aqui é a coluna de Capricórnio. Então, essas colunas são os lugares seguros no mundo. Aqui não tem efeito de liquefação,
Aqui é onde está sendo cumprido a profecia de Isaías, capítulo 35, versículo 1. Então, eu vou te mostrar tudo o que vai acontecer nessa coluna. Aqui, entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio, é a Terra Prometida. Porque quando o firmamento chegar na Era de Aquário e houver esse deslocamento, ele vai colocar a Via Láctea sobre a coluna de Capricórnio e a coluna de Câncer. Via Láctea. O que representa a Via Láctea? Vou mostrar a imagem e você vai compreender como é no céu, é na Terra. Então você tem a Via Láctea, ó, aqui no céu, foi onde passou a água do dilúvio, e quando houver esse deslocamento, a Via Láctea vai ficar entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio. E o que representa isso? Via Láctea, o caminho do leite. E as escrituras fazem uma menção da terra prometida, as terras que emanam leite e mel. E aonde está nas escrituras as terras que emanam leite e mel? Então vamos mostrar nas escrituras para você ter um entendimento do que é esse deslocamento da Via Láctea para o centro verdadeiro. Você vai achar em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 9. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Você viu? Para que prolongueis os dias na terra. Por que prolongar os dias na terra? Porque vai colocar você, o Criador colocou o povo judeu sobre a coluna da terra. Eles estão sobre a coluna de Câncer. Depois eu vou mostrar para você ter entendimento. Você vai ter também em Números, capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos ladará, terra que mana leite e mel. Então aqui está falando, ó, se o Senhor se agradar de nós, então ele porá nós nessa terra que é a coluna da terra. Tanto a coluna de Câncer como a coluna de Capricórnio. E a terra prometida, ela está nessa faixa de terra, que eu vou mostrar para você. Então a terra prometida é a terra que está entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio. É toda essa faixa de terra, tá vendo? Toda essa faixa de terra compreende a terra prometida. É onde a Via Láctea vai ser deslocada. Por isso que fala Via Láctea, o caminho do leite, a terra que mana leite e mel. E depois do evento vai ficar essa faixa de terra. Então, a terra prometida que foi dada ao povo judeu, ela está nessa faixa de terra que vai ficar logo após o evento, porque aqui vai congelar um pedaço do deserto, ó, do Saara, ele vai congelar um pouco. Por que ele vai congelar um pouco? Porque a hora que houver o descongelamento, ele vai ficar fornecendo água para esse 1/3 da terra aqui, ó, até terminar a última semana de Daniel. Porque a profecia de Isaías fala que o deserto ele vai se tornar a ficar verde. Isaías capítulo 35, versículo 21. E é o que está ocorrendo hoje diante dos nossos olhos. Então aqui, ó, essa faixa de terra, se você reparar, pega também Israel. E é onde é a terra de Canaã, a terra que foi prometida a Moisés. Então a terra que foi prometida a Moisés, a terra prometida, ela também está entre as duas colunas da terra, a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio. Então aqui no hemisfério norte, as áreas seguras, se você reparar, ó, a linha de Câncer ela está passando na longitude da África, tá vendo? A linha de Câncer ela está na longitude. Só a linha de Capricórnio que vai se manter na latitude, tá vendo? Ela vem descendo, ó, e quando chega no Brasil, ela se mantém em latitude, ela não fica em longitude. Então quando você pega o hemisfério norte e você basear em latitude a área segura, tá errado, filho. Tanto é que a China tinha cidades aqui, ó, ela abandonou, virou cidades fantasma, ela abandonou tudo. Por que ela abandonou? Porque ela viu que as áreas seguras não estavam em latitude, e sim em longitude, ó, tá? Em longitude, né? Porque a linha de Câncer, ela não está passando assim, ela passa assim, ó, tá vendo? Vou te mostrar, ó, como que ela está passando. Olha a África aqui, ó, ela está passando assim. Você está vendo como que o mapa da Terra na Lua mostra tudo? E eu vou te mostrar para você a movimentação que a elite está fazendo em construir cidades nessa faixa, ó. Mas primeiro eu quero mostrar para você, biblicamente, que o Criador colocou os 2 filhos de Abraão nessa faixa de terra.
tanto o filho de Agar como o filho de Sara. Né? Agar é a escrava egípcia, que foi tido o primeiro filho, que é Ismael, que você vai ter a descendência dos árabes, e depois o judeu vem de Isaac, que é o filho da promessa. Então você vê que os dois filhos de Abraão, eles estão nessa faixa. Você vê como que as escrituras e o que o pai deixa no firmamento como a fiel testemunha te revela tudo? Então a terra prometida, né, Canaã, ela está nessa faixa de terra. Israel, ele entra na faixa de terra que vai sobrar quando houver o evento, depois do evento. Então você está vendo aí que lá no início o pai já colocou os dois filhos de Abraão em lugares seguros. Colocaram ele em cima da coluna da terra. A terra prometida está nessa faixa de terra. Ele está sobre a coluna de Câncer, entre a coluna de Capricórnio, que vem ser isso aqui, ó. Então você vê aqui, ó, coluna de Câncer e coluna de Capricórnio. Então aqui é onde a Via Láctea vai ser colocada quando houver o deslocamento de 1/3 do firmamento. Então você vê aqui, ó, Israel, ele está contido nessa faixa de terra, tá vendo? Ele está contido aqui, ó, nessa faixa de terra, onde é denominado terra prometida, o que a Bíblia falou lá atrás, e foi cumprido quando Moisés, né, retirou 2 milhões de judeus do Egito para levar a terra prometida. Mas daquela geração só entrou Josué e Caleb, né? De 2 milhões, somente 2 pisaram a terra prometida, Josué e Caleb. Então, terra de Canaã, ela está nessa faixa de terra que eu te falei. Então, vamos voltar aqui pela história que foi narrada na Bíblia, que Abraão teve 2 filhos, um é Isaac e outro é Ismael. Isaac é o filho da promessa, e você tem Ismael, que é o outro filho que ele teve com a egípcia Agar, que era escrava. E depois ele teve que abandonar tanto Agar como o menino, quando o menino tinha de 13 para 14 anos. Então, de Ismael vai nascer a descendência árabe, e de Isaac vai nascer a descendência do judeu. Nesse gráfico aqui vai dar para você entender. Abraão teve 2 mulheres, né? Sara, a esposa, depois Agar, que é a escrava egípcia, depois de Sara, você vai ter o nascimento de Isaac, que são os judeus, né? Que são os filhos da promessa, e de Agar você vai ter Ismael, que hoje são os muçulmanos, os árabes, que estão lá no Oriente Médio. Então, esses 2 filhos foram colocados na Terra Prometida, porque tanto Israel como Egito e toda a população muçulmana, quase 75% da população muçulmana, ela está nessa faixa entre a linha de Câncer, né, a coluna de Câncer, e a coluna de Capricórnio. Então agora a gente vai mostrar as cidades que estão sendo construídas pelos filhos de Ismael, que são o povo muçulmano, os árabes que estão no Oriente Médio. A gente vai te mostrar todas as cidades que estão sendo construídas em pleno deserto. Eles estão construindo o pós-mundo, né, o mundo futuro, na frente da humanidade, e a humanidade não vê. Aonde eles estão construindo é entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio, que eu expliquei aqui, tanto nesse vídeo como no vídeo anterior, antes desse. Então eles estão, o que eu vou te mostrar agora é que todo o investimento que está sendo feito diante dos seus olhos é no deserto. São trilhões de dólares sendo gastados nessa faixa de terra que eu te mostrei, que eu vou mostrar agora, e vou mostrar cidade por cidade e os investimentos que está sendo feito em pleno deserto, mas não deixa de ser a terra prometida e aonde o firmamento vai ser deslocado, aonde vai ser colocado a Via Láctea. Então você tem aí a primeira construção da nova cidade administrativa do Egito, sendo construída no deserto. É chamada a nova capital administrativa. Ela é localizada no meio do deserto, a 60 quilômetros de Cairo, foi concebida para receber 6 milhões e meio de residentes e custou cerca de 60 mil milhões de euros. Você reparar aqui só tem 666, reparou isso? Localizada no meio do deserto, a 60 quilômetros, 6. Foi concebida para receber 6 milhões e meio de judeus, 6. E custou cerca de 60 mil milhões de euros. Nova Cairo será a cidade que vai administrar
todas as cidades que estão sendo construídas no deserto, é bem dizer, a cidade administrativa. A gente sabe para quem está sendo construído, né, filho? A gente não é bobo e a gente sabe quem vai estar na última semana de Daniel. Então está sendo um mundo construído diante de você, diante dos seus olhos. E o firmamento, ele mostra tudo, porque o firmamento foi ornado com a mão do Pai, aonde homem algum colocou a mão. A segunda cidade que está sendo construída no deserto, ela se chama Neom. É a cidade futurista que vai custar 500 bilhões de dólares, filho. Olha para você ver quanto vai custar a cidade futurista que se chama Neom para os árabes. Ela vai custar 500 bilhões no deserto, que está sendo investido naquela faixa de terra que eu falei que vai sobrar depois do evento. Então, quando você mostra algo e você mostra um capital gigantesco das nações ricas construindo cidades lá no deserto, é porque a Lua realmente está mostrando o que vai acontecer, filho. A Lua é a fiel testemunha do Pai. A Lua não mente. E aí você tem a localização da onde vai ser construída a cidade Neom no deserto. A terceira cidade também está sendo construída no deserto, filho. É Adeline. Será a maior estrutura do mundo. Um projeto que consiste na construção de uma gigantesca cidade vertical, que se estende por 170 quilômetros de comprimento. Olha o tamanho da cidade. Uma obra-prima arquitetônica, espelhada, que se eleva a 500 metros acima do nível do mar, mas com 200 metros de largura. Adeline redefine o conceito do desenvolvimento urbano e como serão as cidades do futuro. Então eles estão construindo diante dos seus olhos, em lugares que, quando houver a inversão magnética, vai ter a mudança de configuração de terra, filho. O que é a configuração de terra? Aonde era deserto, vai ficar verde. Por isso que você vê, onde que está isso escrito nas escrituras? Na profecia de Isaías, capítulo 35, versículo 1. Está tudo nas escrituras, filho. E depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você o que é a troca do céu e a configuração. Como que a natureza já está te mostrando e você não está observando. Ela já começou a mostrar a nova configuração. E eu vou mostrar a nova configuração nas escrituras. Vou colocar aqui no YouTube para você ter entendimento por que essas cidades estão sendo construídas no deserto. Porque o deserto vai ficar verde. Eles acreditam nas escrituras, filho, mais do que você. A quarta cidade será Aquelum. Será uma comunidade subterrânea que será invisível a partir do exterior. Já no interior, abrigará hotéis, apartamentos, espaços comerciais, zonas de lazer e entretenimento e centros inovadores. Um dos destaques dessa cidade subterrânea será o Degenerator, uma obra-prima arquitetônica que terá vários laboratórios de exclusividade. Então você vê o que eles estão construindo embaixo da terra. Cidades de primeiro mundo e localizado naquela faixa de terra que eu te mostrei. Então, todo investimento está sendo feito em lugares que são desertos e eles estão construindo um mundo pós-evento. A quinta cidade será a Epicon. Ela também é localizada no Golfo de Acaba, ao lado do Mar Vermelho, e vai estabelecer um novo padrão de arquitetura, turismo e luxo. Será composto por duas torres principais, uma de 225 metros de altura e outra ainda maior, com 275 metros de altura. Então essa aqui é a quinta cidade que eles estão construindo em deserto. A sexta cidade é Oxagon, cidade com formato de octógono. Será o maior complexo industrial flutuante do mundo e pretende redefinir o conceito de tradicional cidade industrial. Espera-se que a enorme cidade portuária se torne um centro de tecnologias avançada, ao mesmo tempo que oferece habitações para quase 100 mil pessoas. A sétima cidade é Mukabe, Cubo,
O governo da Arábia Saudita anunciou planos para construir um arranha-céu em forma de cubo, de 400 metros de altura, chamado Mukabe. Definido para ser construído a noroeste do centro de Riad, o desenvolvimento de 19 km² está sendo planejado como uma nova área central da capital saudita, descrito como a nova cara de Riad. A nova área será construída em torno da estrutura Mukabe, que será uma das maiores estruturas construídas do mundo. A estrutura terá 400 metros de altura, tornando-se oficialmente um arranha-céu super alto, com 400 metros de comprimento de cada lado. Ele se tornará o edifício mais alto da cidade. A oitava cidade é Chengdu, cidade futurista chinesa. É uma cidade do futuro e é projetada para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia da China. O plano piloto compreende uma área de mais de 4,6 km², onde serão construídas diversas universidades, laboratório, escritório, além de mercado, espaços públicos de convívio e, é claro, áreas residenciais. Só que agora a China está construindo a cidade no lugar que entra onde a Via Láctea vai ser deslocada. Está construindo entre a linha de Capricórnio e a linha de Câncer. Tanto é que num vídeo anterior agora, um vídeo antes desse, eu mostrei as cidades fantasma que a China está destruindo, porque ela tinha construído em lugares errados. E agora ela está construindo em lugar correto. A nona cidade está sendo construída nos Estados Unidos. Se você reparar, ó, vou ampliar aqui, ó, os Estados Unidos, ele também se encontra nessa faixa de terra que vai sobrar depois da inversão magnética, depois do evento. Então, vou mostrar para você onde está sendo construída essa cidade. A nona cidade a ser construída é nos Estados Unidos. O nome dela é Telosa. Ela vai ficar pronta em 2030. É uma cidade futurista planejada para o deserto de Nevada, tá vendo? Sempre é no deserto, porque ele sabe que a configuração do deserto vai ser mudada com o céu vermelho. A mente visionária por detrás dessa iniciativa é o bilionário Mark Lowry, que está empenhando em tornar realidade seus sonhos mais audaciosos, sendo a construção de Telosa um exemplo notável, enquanto alguns consideram Telosa um conceito utópico. Lowry demonstra firme determinação em concretizar essa visão futurista. O investimento para construir a cidade de Telosa no deserto de Nevada é de aproximadamente 400 bilhões de dólares. Olha o investimento que está sendo colocado no deserto, no mundo inteiro. Então a gente vê judeus construindo cidade e a gente vê também, aqui tem muito investimento de judeu na cidade de Telosa, então eles também estão construindo, e você também vê os árabes que são os descendentes de Ismael, Ismael também era filho de Abraão, construindo cidade, onde a Via Láctea vai se colocar quando houver esse deslocamento que o livro de Apocalipse está mencionando no capítulo 8, versículo 12. Então, através das cidades que estão sendo construídas, do investimento que passa de trilhões de dólares, se você somar todas essas 9 cidades, então, e nessa faixa de terra que é mostrada pelo firmamento e que a Lua-U também mostra, né? O mapa da Terra na Lua também mostra, então fica quase que fundamentado que o mapa da Terra na Lua realmente ele é verdadeiro, porque a faixa que compreende, que vai sobrar depois do evento, é onde a elite, tanto os filhos, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, estão construindo suas cidades. Tanto é que você vê hoje Israel descendo mais para a faixa de Gaza, né? Indo cada vez mais nessa área segura. Não deixe de deixar o seu like, se você gostar do vídeo. Caso você não for inscrito, se inscreva e também se inscreva na comunidade fechada de live do canal Yeshua, que são assuntos além da imaginação humana, coisas que o firmamento mostra o que vai acontecer na Terra. Então, antes de terminar esse vídeo, ame o seu próximo como a si mesmo. Nunca se esqueça disso. Amar o próximo como a si mesmo. Se arrependa, busque santidade e confesse o Messias como seu único Salvador. Ele é o caminho, ele é a porta. Não existe outra salvação, filho. Mas nunca
Nunca esqueça desse mandamento. Ame o próximo como a si mesmo. Shalom, Adonai.